Então, isso que a gente está vendo no momento é o fim de toda a matemática necessária a um curso de eletromagnetismo. Então, em termos do que você aprende nos cursos mais, será no primeiro ano, o eletromagnetismo requer o quê? Requer integrais múltiplas, que é uma coisa que a gente viu um pouco, e esses operadores vetoriais. Esses operadores são absurdamente importantes no nosso trabalho em física, porque eles ocorrem em tudo que é lugar. E são três os operadores mais importantes. Todos eles são formulados, baseados nessa forma matemática aqui. Isso daqui é um símbolo que a gente tem que aprender a usar. A gente viu um pouco disso na aula anterior e a gente vai ver duas aplicações, duas maneiras de usar isso na aula de hoje. Existem três coisas que a gente pode fazer com esse operador. Então, o que esse operador faz? Qual é a estrutura matemática dele? Ele é uma derivada, tudo bem? Só que é uma derivada que tem um caráter vetorial. Essa é a novidade. Então, é uma mistura de derivada com vetor. Certo? Derivada aqui, vetor aqui. Ele pergunta o que você pode fazer com essa derivada com vetor. Tem dois problemas que a gente tem que, no começo, tem que aterrissar neles. O primeiro é o seguinte: como é que usa isso? O segundo, para que serve? Qual é a ideia física? Uma coisa que a gente pode fazer com esse vetor é calcular o gradiente de álcool. Só estou representando isso aqui de maneira completamente genérica. Que essa letra grega representa um campo escalar. Que pode ser temperatura, pode ser o potencial da eletrostática, pode ser um monte de coisa. E essa operação aqui, quando você age com isso aqui sobre o escalar, o que vai acontecer? Esse escalar vai entrar aqui, 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 isso daqui vira um vetor. Tá, então ele transforma essa operação, que é o gradiente, escrever, acho que é melhor. O gradiente transforma o escalar em vetor. Para que serve isso? Por exemplo, a gente viu numa aula anterior que isso daqui é se você daqui for o potencial elétrico, isso aqui é o campo elétrico, os nomeados. Então, ou seja, dado o campo escalar, por exemplo, uma distribuição de temperatura aqui na sala, a gente consegue achar direções dentro dela. É isso que esse operador faz. Outra coisa que a gente vai ver hoje é o divergente, que é o produto escalar diz aqui por um vetor. Então eu vou mexer isso aqui daqui a pouquinho e isso daqui vira um escalar. Isso aqui não está bom. Escreve de maneira mais genérica. O produto escalar está aqui por um vetor, campo vetorial, isso daqui leva a um escalar. E isso que a gente vai ver logo daqui a 2 minutos. E um pouquinho mais tarde vai ver o rotacional, que é o produto escalar vetorial desse operador por um vetor
Isso daqui leva a um vetor. Essas três coisas, essas são usadas continuamente no eletromagnetismo. Então, hoje, no fim da aula, a gente termina toda a matemática necessária para poder fazer o eletromagnetismo. Isso daqui não é, como já falei algumas vezes, não é eletromagnetismo para crianças, é para gente grande. Ou seja, é o que, qualquer problema na pós-graduação você vai usar as mesmas técnicas. Isso daqui é para sempre, não é uma coisa provisória. Tá? Só qual que é a ideia do divergente? O divergente ele serve para calcular fluxo. A gente viu na lei de Gauss, por exemplo, ela é escrita assim. E a gente fala do fluxo do campo elétrico. Certo? O divergente é uma ação matemática que permite a gente calcular isso aqui de outra maneira. E aí, quando a gente tem duas maneiras, a gente tem, às vezes, caminhos, um é mais conveniente que o outro, a gente vai ver exemplos disso. Então, agora a coisa que eu vou fazer é totalmente formal. Formal assim, não é aplicado a nenhum problema físico. Imagina que você tem o tal do vetor psi e você queira calcular o fluxo de psi sobre uma superfície. Isso aqui é para a gente ter uma ideia de como é que esse objeto funciona. Ele funciona como? Imagine que você tem um cubinho no espaço. E eu vou querer... Calma, pessoal, por favor. O que é psi? Psi é qualquer coisa. Pode ser o campo elétrico, inclusive, pode ser o campo magnético, pode ser o campo gravitacional, pode ser fluxo de água, pode ser qualquer coisa, genericamente. E o problema é o seguinte, às vezes a gente precisa calcular o fluxo desse vetor numa superfície. Por exemplo, na lei de Gauss a gente faz isso, mas é mais genérico. E então, pergunta, como é que matematicamente a gente escreve o fluxo num cubo pequeno? Esse cubo pequeno é caracterizado pela seguinte coisa. Ele tem 6 lados. Eu vou copiar a apostila para os lados, que é legal. Esse lado aqui é o lado 1, lado 2. E deixa eu ver se começamos a fazer isso. Esse aqui é o número do lado. Esse daqui é o plano no qual o lado está. Daqui é a área da face. E aqui é normal. A gente tem que pegar esse cubo e determinar todas essas coisas. Aí eu preciso 6 espaços. O lado se numera de 1 até 6. A face, né? E aí, se você pegar essa face lá de trás do cubo, olhado assim,
Esse aqui é o cubo e eu estou olhando essa face aqui de trás, colado no meu plano lá atrás, assim. A coordenada dessa face é x igual a 1a. Eu não quero pôr isso na origem. Eu quero deixar o cubo boiando aqui no espaço. Tudo bem? Então, essa linha lá atrás é x igual a... X é isso, né? Y e Z. X, Z, Y. Aí o outro cubo, a outra face, eu ponho x igual a mais dx. Tudo bem, eu estou dizendo onde é que está o cubo. Uma face aqui, x é essa coordenada, então isso daqui é x constante, x igual a A. Põe a outra face aqui, um pouquinho mais para frente, x igual a mais dx. Mesma coisa para y igual a b, que é essa face aqui, de lado assim, y está aqui, e aí eu dou uma andadinha, coloco outra face aqui. Mesma coisa para z. Só que isso aqui representa mais ou menos isso. O eixo x, y, z está lá. Eu não quero assentar isso sobre a origem. Quero pôr um ponto qualquer. Tudo bem? E aí, essa face aqui de trás é face 1. Esta aqui é 2. 3, 4, 5 embaixo e 6 aqui. Tudo bem o nome da face que eu dei? Que é o que está escrito lá. Tudo bem isso? Aí, área da face. Essas duas faces, 1 e 2, elas estão em pé aqui. Então, a área é dy dz. Aqui é dx dz. E aqui é a mesma coisa. E aqui é dx dy. Então, tudo bem isso aqui? Agora eu vou querer, para trabalhar com fluxo, preciso de uma superfície orientada. Então, vou ter que colocar normais a esse cubo. Porque normal aponta sempre para fora, aqui, para cima, para baixo, assim por diante. Então, as normais são essas coisas aqui. Na face de trás, a normal é menos I. Tudo bem? Pega a face da frente. Essa face aqui, a normal é isso, QI. A face de trás é o ponto contrário. Então isso aqui é menos I, isso aqui é I. Aqui é menos J, aqui é J. Aqui é menos K. E aqui é K. Isso aqui é só para definir direitinho a superfície. E agora eu pergunto, quanto vale o fluxo de um vetor psi qualquer sobre essa superfície? Então, φ de psi vai ser igual ao quê? Esse vetor psi, ele pode ser decomposto em coordenadas. Só qual é a definição do fluxo? Dφ, você vai pegar o vetor, fazer nds em cada face. Então, φ1, o que você vai fazer? Pegar o psi
multiplicar pela normal 1, que é aquela menos I, e multiplico por 10. Então, φ1, isso aqui fica o primeiro termo. Psi escalar N. N é I, então dá menos πx. De A, B, C. Vezes d y dz. Deu o primeiro fluxo. Não precisa dessa chave aqui. Isso aqui não precisa. Segundo fluxo. Aqui. Vai ser mais πx escalar esse I aqui, por isso que é mais. Aonde que está esse vetor aqui? O primeiro vetor está sobre essa face aqui. O segundo vetor está sobre essa face. Então, isso aqui vai estar em A mais dx, B, C. dy dz. Mais, repete o mesmo jogo para y, ABC, que é essa face 3 aqui. N é menos J, então daqui é menos, por isso que aparece o y aqui. Dx, dz. Só antes de ir para frente. Daqui é quase uma aula de cálculo que eu estou dando. Está claro isso que eu estou escrevendo? O que é isso aqui? Daqui a pouquinho vai ter que entrar na conta que eu estou fazendo, mas pergunta antes disso, o que eu estou calculando? Calculando o fluxo nessa caixinha aqui. Tudo bem? Como é que calcula o fluxo? Usa a definição de fluxo. Você projeta o vetor sobre a normal e multiplica pela área. Eu estou fazendo isso para cada lado do cubo. Tudo bem? Pergunta. Ficou claro isso? Ficou claro que o φ3, ou seja, sobre essa face aqui, tem essa cara. Então, por que tem o sinal menos? Porque a normal a n é esse vetor aqui, ó. Menos J. Então, por isso que aparece aquele menos lá. Certo? Aonde que está o vetor? Sobre essa face. Então, ele está na posição ABC. Professor, Oi. ali seria de fluxo também, não seria? Tudo bem, pode pôr. Pode ter fluxo. Porque eu cobri. Tudo bem. Tá. Repete o jogo para outra face 4 agora. Z, mesma coisa. Pessoal, uma coisa, a gente vai distribuir para vocês uma nota de aula melhor do que essa que vocês têm sobre esse assunto. Lá pelas 11 horas você deve estar recebendo pelo Moodle isso. Então, uma versão mais parecida com essa aula.
Agora, olha com força isso daqui. Compara essas duas coisas. Pergunta, por que isso aqui não é zero? Só que o que é um fluxo zero? Numa superfície fechada, o fluxo é nulo quando uma coisa entra do lado e sai do outro sem mudar. Tudo bem isso? Sim. E se essa função aqui for igual àquela, isso aqui dá zero. Então isso aqui não é zero, por quê? Porque tem uma pequena variação do valor do campo entre uma face e a outra. Sim. Tudo bem isso? E é essa a coisa importante no divergente. Essa pequena diferença. Se isso aqui, essa diferença não existir, isso aqui é zero. Então significa que tem uma coisa que varia, ele é um pouquinho diferente aqui e aqui. O que é isso? Oi? Em alguma aula passada você já dito que quando você tem uma superfície fechada, as cargas de fora não influenciam no fluxo. Sim. Mas daí não seria o mesmo exemplo? Se ela entra aqui, sai do outro lado. Você quase falou uma coisa super legal. Passou por ela assim, e ele escapou, vazou pelo seu dedo. Quase falou uma coisa. Tudo bem, se a carga tiver zero, o fluxo não é zero. Através da superfície, é zero. Tudo bem isso? Agora, e o que significa isso, então, essa operação que a gente está fazendo? O que o divergente faz? Qual é a inteligência dele? Então, a inteligência é o seguinte, que ele vai falar o seguinte, se o fluxo nessa face for diferente do fluxo nessa face, significa o quê? Oi? Só que tem carga dentro? Sim. Tudo bem isso? Só sim. Então, o divergente o que é? O divergente é o descobridor de carga. Tudo bem? Esquece daqui a matemática por enquanto, que a gente vai falar o seguinte. Pega o campo elétrico, divergente E, o que vai sair é que isso aqui é ρ sobre ε0. A gente não pode falar isso agora porque você não sabe o que é divergente. Daqui a pouquinho você vai saber o que é divergente e posso escrever isso aqui, antecipa. Tudo bem. O que é isso aqui? Isso aqui é uma espécie de uma linha. Só uma mala com alça, certo? E você pega assim. E ela funciona como uma espécie de detetor Geiger. E você vai andando com ela, ela vai fazendo tic-tac assim, ou não faz nada. Se ela não fizer barulho nenhum, é porque aqui dentro não tem carga nenhuma. Tudo bem? Na hora que você passar por uma região que tem carga, isso aqui apita. E dá um número para você. Tudo bem? Só assim isso. A matemática faz isso para você. Ou seja, daqui é um detetor de carga. Esse operador, essa conta. Então ele acha uma carga para você. Então quando tiver carga dentro dessa regiãozinha aqui, ele é o não nulo. É carga positiva ou negativa. Então por que nós chamamos de divergente? Porque ele mede a convergência ou divergência de linhas. Porque você tem mais linha chegando aqui ou mais linha saindo do que entra. Tudo bem isso? Só assim. Então ele é um medidor matemático, que é um negócio fantástico, da presença, que está entrando mais linha ou saindo mais linha do que, ou não está acontecendo nada. Tudo bem isso? Ou seja, a pergunta é o seguinte, se você tiver o divergente matemático calculado e eu puser uma carga aqui dentro, ele vai falar, olha, está saindo mais linha do que está entrando. Se a carga for positiva. Tudo bem isso? Se a carga negativa, ao contrário, está entrando mais linha do que está saindo. Tem um monte de linha entrando e saindo, mas aqui tem uma fonte de linha.
Então é isso que ele faz. Mais pergunta? Professor, mas por que essa conta não daria zero se não tivesse uma carga interna? Não, isso aqui, eu misturei duas coisas. Quando eu falo carga, eu estou falando de eletromagnetismo. E eu estou aplicando essa matemática ao campo elétrico. Eu vou ter que fazer daqui a pouco. Mas antes disso, eu estou pegando o caso genérico de um campo qualquer. E aí vai sair o divergente de psi igual a alguma coisa. Tá? Por que eu faço genérico? Porque a gente também vai precisar do divergente do campo magnético, por exemplo. Se você trabalhar em mecânica dos fluidos, você vai ter que ter o divergente da água que entra ou sai de algum lugar. A gente sempre trabalha com isso. Se trabalha com a atmosfera, tem que trabalhar com o divergente do ar, do fluxo, da velocidade do ar. Tudo bem? Então, por isso que isso aqui é melhor a gente aprender genérico, depois a gente aplica ao caso elétrico, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas se o senhor aplicar desse jeito que está aí, para uma carga fora... Não, você vê, aqui não tem carga. A noção de carga não existe nesse mundo aqui, porque o que é psi? Se for água, não tem carga. Então, você precisa esperar eu transformar esse campo elétrico para poder ganhar o significado eletromagnético. Daqui significa tudo e ao mesmo tempo não significa nada. É qualquer coisa. Tudo bem? Daqui a pouquinho ele vai virar um problema eletromagnético. Porque agora, para relacionar esse fluxo com esse negócio aqui, a gente simplesmente leva em conta essa diferença. E eu posso pegar esse objeto aqui, por exemplo, psi de A mais dx bc, e escrever isso assim. Isso daqui é igual a psi de A bc mais a diferençazinha associada a isso, que é isso aqui. Desculpa, aqui tem um x aqui. E isso daqui é delta psi de x, delta x dx. E só tem variação na direção x aqui. Então você só escreve isso em derivados parciais. Então essa diferença daqui, isso aqui menos isso, esse pedaço aqui é igual a delta psi de x, delta x, ponto ABC, dx. Só esse pedaço aqui. Isto menos isso. Como está multiplicado por dx dy, dy dz, a gente tem isso. Só assim. Esse pedaço aqui dá isso. Delta psi de y, delta y, ABC aqui. E aqui dá uma coisa proporcional a dy, mas aqui multiplica dx e dz. Então, dá dy, dx e dz. Esses dois aqui dão delta psi de z, delta z, ABC, dz, dx, dy. Então, essa variação de fluxo ela é igual a isso aqui.
delta psi de x, delta x, mais, aí, como isso aqui é comum a todos, eu vou deixar do lado de fora da chave aqui, delta psi de y, delta y de y, mais delta psi de z, delta z, dx, dy, dz. Por que tem aquele DY lá? Só pergunta. Ok, agora a gente olha isso aqui com força. Isso daqui tem cara de produto escalar. Porque é componente x com x, y com y, assim por diante. Então, se você... Agora uma quebra. Calcula isso aqui. Como é que calcula isso? Você vai pegar o operador nabla, que é essa coisa aqui, e fazer escalar psi. Então você vai fazer a seguinte operação: delta x, i, mais delta y, j, mais delta z, tá? Escalar psi x, i, mais psi y, j, mais psi z, tá? Aí você trata isso como um vetor e aí você, o produto escalar se multiplica as componentes correspondentes. Ou seja, isso aqui é igual ao que está em cima. Isso aqui é igual a delta x, psi de x, mais delta y, psi de y. Só tudo bem isso? Pergunta. Oi? O senhor pode explicar de novo como que eu posso reescrever aquele psi-x ali? Isso aqui? Como que se... O que é isso aqui? Olha só, principalmente essa diferença. Isso daqui, menos isso menos isso. O que é essa diferença? Daqui é a mesma função, igualzinha. E a única diferença é que o valor da função aqui está um pouquinho deslocado relativamente àquele. Só na direção x. Tá? Então, isso aqui dá como diferença esse pedaço aqui. Certo? Que é a derivada parcial em relação a x, dx. Isso é a diferencial entre essas duas, a diferença entre essas duas funções nesse ponto, quando eu ando apenas em relação a x. Tudo bem isso? E isso aqui é pré-existência, ele continua lá. Eu só não entendi por que apareceu o dx ali que está multiplicando com o dx, sim, mas essa derivada parcial em x aí, no fim. Imagina que eu tivesse que calcular f de x mais dx menos f de x. O que é isso aqui? Ia ser... Derivados totais seria isso. Tá. Isso aqui é a mesma coisa, só que como eu tenho três variáveis,
eu tenho que pensar em derivadas parciais, porque duas das variáveis, nesse caso aqui, B e C, são o mesmo ponto. E eu só estou variando uma delas. Tá? Então, por isso que isso daqui é a derivada parcial de x, simplesmente isso. Tudo bem? Só mais pergunta? Só dúvida nisso, nessa conta aqui. Então, o que a gente acabou de mostrar é o seguinte, que esse fluxo aqui, ele tem a seguinte cara. De maneira compacta, esse fluxo é escrito dessa maneira. É o divergente de psi vezes esse pedaço aqui. Pessoal, o que é divergente de psi? Aqui, por enquanto, é só o nome que eu dou para essa operação aqui. Só tudo de novo. Como é que você pode olhar isso aqui? Porque olha como um teorema. Que eu acabei de demonstrar. É um resultadinho, tudo bem. Quiser chamar de teoreminha. Se você pegar... Como é que eu calculo o fluxo nesse cubinho aqui? Eu posso pegar e partir da definição do fluxo e fazer as contas que eu fiz. Mas o que a gente aprende é o seguinte, que é muito mais fácil eu não fazer isso. Porque eu mostrei que esse fluxo é igual a essa coisa aqui. Isso daqui é simplesmente uma notação compacta para esse resultado aqui. Então, em vez de você escrever toda essa tralha aqui, você escreve isso aqui que é mais fácil. Principalmente se tiver a usar muitas vezes. Tudo bem? Então, só uma notação compacta. Que representa, o que representa isso? Só não pode ter medo. Daqui, pega isso aqui, quando tiver isso daqui, escreve isso daqui. A conta é essa. E aqui é uma indicação que conta que você tem que fazer só. E aí, o fluxo é calculado, o resultado do fluxo é isso daqui. Tudo bem isso? Pergunta. Só o significado do divergente. Significado matemático. Qualquer divergente, qualquer coisa. É dado por essa expressão aqui. O que é isso daqui? Isso aqui é o volume do cubo. Tudo bem? Então, o divergente, o significado dele é dφ dv. Ou seja, é o fluxo por unidade de volume. Tudo bem? Pergunta. Agora, um teorema de verdade que é absolutamente importante, que é o seguinte. Chama teorema de Gauss.
vai falar o seguinte, que se você pegar o fluxo numa superfície fechada de um vetor qualquer, então Lorentz ds, está vendo? Isso aqui parece a lei de Gauss. Se eu falar que psi é igual a E, eu estou falando da lei de Gauss elétrica. É igual Só era muito importante que você entendesse essa aula de hoje muito bem, hoje, aqui na aula. Tá? Tem um monte de novidades, mas elas não são difíceis. Pergunta, o que a gente fez até agora? Eu simplesmente calculei o fluxo de um cubo pequenininho e mostrei que o fluxo nesse cubo pequenininho é dado por essa relação aqui. Onde isso aqui é uma notação compacta para uma operação. Tudo bem isso? Só sim? Agora, é o seguinte. Esse teorema aqui é a versão macro disso aqui. É a mesma coisa, só que macro. Por quê? Peguei um cubinho. Olha só o perfil, assim não dá para desenhar em 3D, 2D. Pega esse cubinho aqui. Quanto vale o fluxo através dele? Vale isso daqui. Faz essa conta e calcula. Aí você põe um outro cubinho do lado daquele. Assim. Pergunta, o que acontece aqui no meio? Calma. Antes disso. O fluxo desse sistema aqui vai ser a soma disso aqui aplicado aqui, mais a mesma coisa aplicada aqui, tudo bem? Vou somar os dois. Agora eu pergunto, o que acontece com o fluxo aqui no meio, né, nessa face? Se você separar essas duas faces aqui, você vai ter isso aqui. Essa normal aqui aponta assim. Essa normal aqui aponta assim. Tudo bem isso? E aí, se você fizesse a mesma conta para essa superfície composta aqui, esse lado aqui não contribui. Sim. Então, isso aqui é igual a essa coisa maior aqui. Assim. Porque a superfície interna não conta. O que é isso? E aí você pega esse negócio e vai somando cubos com esse critério, e aí você transforma isso aqui numa superfície qualquer. Então você pega uma superfície qualquer fechada e a única coisa que conta para o fluxo para ela é a borda, que a superfície interna uma anula a outra. Então, isso daqui é o S, onde se aplica isso aqui. E aí, esse lado, você soma a contribuição desse, mais a contribuição desse, mais a contribuição de todos, que é o que está escrito aqui. Então, tudo bem? Ou seja, se o fluxo elementar, através do cubo, é dado por isso, na hora que você soma todos os fluxos, você pode pensar apenas no fluxo da superfície externa, porque as superfícies internas se anulam nessa conta. Então, tudo bem isso? Pergunta. E o termo de Gauss é isso. E V é o volume interno da superfície, então.
Pergunta. Esse teorema deve ser igual a carga interna. Oi? Esse teorema deve ser igual a carga interna sobre... É isso que eu vi agora. Isso aqui é genérico. Agora aplica isso na lei de Gauss elétrica, que é o que você estava querendo. Sei lá, fala que psi é igual a E agora. Campo elétrico. Certo? O que a lei de Gauss nos ensina? Lei de Gauss elétrica. I escalar NDS. O branco é pensamento, o amarelo é físico, que é igual ρ epsilon zero também é físico, precisa de V. Então, tudo bem isso aqui. Agora, você fica olhando esses problemas, provavelmente você já teve vontade de fazer isso. Será que eu não podia relacionar diretamente o E ao ρ? Certo? E aqui eu não posso, o que me impede do ponto de vista matemático? É o número de integrações, aqui tem duas, aqui tem três, eu não consigo resolver isso assim. Ok? Mas, se eu pegar e reescrever essa equação aqui agora, assim, usando esse teorema, esse lado da equação ficou parecido com aquele, matematicamente. E aí eu posso pegar e escrever essa equação então assim. Preciso tomar um pouco de cuidado. Então essa equação que me permite concluir que isso daqui é zero, é igual. Depende. A resposta é sim, mas com algum cuidado, que é o seguinte. Se isso aqui valesse apenas para um dado volume, isso daqui não é verdade. Se você tiver uma integral de alguma coisa, você não pode concluir que f é zero. Tudo bem? Porque pode ter uma função de cosseno, que tem uma parte positiva e uma parte negativa, então você integra da zero da função da zero. Tudo bem isso? Sim. Agora imagina que eu tenho a seguinte afirmação. Que isso aqui é zero para qualquer valor de A e B. Tudo bem? Nesse caso, isso aqui eu posso afirmar que isso aqui é zero. Então, como isso aqui vale para qualquer superfície que eu pegue e para qualquer volume, eu posso concluir então que divergente E é igual a ρ sobre y0.
ela mostra o seguinte: se você puser uma carguinha aqui dentro da caixa, um voo aqui dentro, ela aqui tem uma produção de campo elétrico. Tudo bem? Então é isso que ela mostra. Calcula isso aqui. Isso aqui diz se tem carga elétrica dentro ou não. Daquele volume. Tudo bem isso, pessoal? Pergunta. Só do ponto de vista físico, essa aula aqui é uma aula muito importante, do ponto de vista matemático e físico. Por que físico? Matemático, porque esse teorema aqui é um teorema muito importante, a gente usa o tempo todo e ele precisa ter uma familiaridade com ele. Certo? Que o principal ponto dele é o seguinte, que eu relaciono o fluxo na superfície fechada com o divergente do mesmo objeto. Só olha a lei de Gauss. A lei de Gauss, isso aqui não é o mesmo objeto. Isso aqui é uma relação física. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa, carga, e daqui é campo. São duas coisas diferentes. Aqui não. Esse teorema é um teorema matemático. Por quê? Porque é psi aqui, psi aqui. E não importa o que psi seja. Qualquer coisa que ele for, tá bom. Isso aqui é verdade. O que é isso? Só do ponto de vista do eletromagnetismo, essa transformação dessa lei aqui, nisso daqui é absolutamente importante. Por quê? Porque ela traz dentro da matemática uma mudança de postura. Qual é essa mudança de postura? Com essa lei aqui, eu só consigo relacionar coisas globais. O campo, numa região do espaço, com a carga que está dentro daquela região. Sim. Eu sempre tenho que pensar numa coisa grande, uma coisa global. Isso daqui é local. O divergente num ponto é igual a carga num ponto. Densidade de carga num ponto. Tudo bem isso? Ou seja, daqui, alguma coisa do ponto X aqui é ponto X aqui. Mesmo? Sim. São nomes. Isso daqui chama lei de Gauss global. A gente não falou isso agora porque não tinha sentido, mas agora fala. Lei de Gauss na forma global, ou na forma integral. E esse daqui é a lei de Gauss na forma local ou diferencial. Então tem duas fórmulas para a mesma coisa. Tudo bem isso? Sim. Então quando você estuda ondas eletromagnéticas, você nunca consegue estudar onda desse jeito aqui. Sempre tem que estudar desse jeito aqui. O Maxwell, quando ele escreveu os trabalhos dele, ele sempre trabalhava desse jeito aqui. Então, tudo bem isso? O que a palavra transformação traz dentro dela? Eu pego a palavra transforma. O que isso significa? Tudo bem que tem um trânsito dentro da forma, um trânsito, uma mudança. O que é isso? Só transformação é sempre isso. Tudo bem isso? Só você é uma princesa, tudo bem? E aí você sai por aí beijando qualquer sapo. Sim ou não? Não, você tem que beijar o sapo que era príncipe. Sim? Tudo bem isso? Só o que significa essa história do sapo do príncipe? O que significa o príncipe transformado em sapo? Pensa na palavra, isso é importante. Então, tudo bem, de alguma forma você manteve o conteúdo, mas você mudou a forma. Tudo bem isso? O que é isso? E essa lei aqui é exatamente a mesma lei que essa. Só que ela é transformada.
Sim, por isso que esse teorema é importante, porque ele muda a forma sem mudar o conteúdo. O conteúdo físico é exatamente igual aqui e aqui. E você pode ir para trás, para frente, do jeito que você quiser. Tudo bem? Você não perde nem ganha nada quando você muda dessa expressão para essa. Tanto faz. Qual que você usa? O que for mais conveniente. Só pergunta. Quando você chegou nessa forma mesmo, Essa? isso. Pode fazer sentido aquela discussão inicial de que do fluxo de um vetor que passa por uma superfície. Ali você não estava considerando um campo que vinha desde fora da superfície? Aqui. Sim. Então, o que eu falei? Eu falei, pega um cubo genérico e calcula o fluxo dele. Agora, o que está escrito aqui? Do ponto de vista matemático, com essa técnica nova que você não está acostumado ainda, o que é o divergente? Divergente é isso daqui. É fluxo por unidade de volume. Então, o que está escrito aqui, na verdade, é que o fluxo do campo elétrico por unidade de volume é igual ao sobre ε0. Tudo bem? Aí você pega o dV e passa para lá e você tem que definir de é igual ao ε0 dV. O que é ρdV? É carga. Densidade vezes volume é carga. Tudo bem? Então, o que está dito aqui? Que fala assim, que o fluxozinho, o fluxo elementar do campo elétrico é igual a carga que está lá dentro. É a ideia da lei de Gauss mesmo. Não sei se eu respondi isso à pergunta. A carga em cada pedacinho. Tá. Só que ela foi transformada de maneira mais prática, de outro jeito. Mas o conteúdo é exatamente igual. Tudo bem? Só mais perguntas. Sobre esse material que a gente vai distribuir para vocês, tem algumas aplicações que você pode brincar com a mão lá para ver se sua mão entendeu o que tem que fazer. Mas a ideia de divergente é essa. Tudo bem isso? Pergunta. Ok. Rotacional. Então, o que é o rotacional de um vetor? Qualquer. Agora eu vou fazer um produto escalar do Navier com isso aqui. Então, antes de explicar o significado físico, só ver de cara que o rotacional tem. Isso aqui agora eu vou simplesmente seguir a prescrição matemática do que está escrito lá. De novo, aquela notação compacta. Para quê? Você vai pegar esse operador aqui. E fazer o produto vetorial com psx i mais psi yj mais psi zk. Aí você faz o produto vetorial do jeito que você sabe. Eu vou usar a matriz aqui do seguinte jeito. Isso daqui é igual a IJK
você desenvolve isso aqui. Na direção I, dá isso daqui menos esse. Então, sempre o rotacional tem essa cara desse tipo aqui. O componente I, você vai pegar coisas Z e Y do lado aqui dentro, e a derivada é trocada. Z, Y, YZ com sinal menos. Então, o rotacional tem essa cara. No caso do divergente, o que a gente viu? Viu o seguinte: na hora que eu calculo o fluxo, essa coisa aqui aparece naturalmente na conta. E agora a questão é a seguinte: em que conta, em que operação que isso daqui aparece naturalmente? Só que problema que o rotacional vai resolver antes de fazer a conta. Só o corte. A cultura do rotacional. Para que ele serve? Você imagina um rio correndo. Que a margem e o rio corre assim. Para cá. Imagina que você fosse capaz de medir a velocidade da água em cada ponto aqui. Pergunta: será que o perfil de velocidades seriam essa coisa aqui? Só um fluido escoa dessa maneira, ele pode escoar dessa maneira? Pode, desde que não haja atrito aqui na margem. Tudo bem isso? Mas no rio de verdade não é desse jeito que ele escoa. Se você já foi na beira do rio, você vai ver que perto da margem a velocidade é baixa, comparado com o que acontece no meio. Então, no rio de verdade, o perfil de velocidades é uma coisa assim. Tudo bem isso?
Ele é maior no meio, menor aqui nas pontas. E a questão é a seguinte, nesse movimento do rio, da água, tem algum tipo de rotação escondida? Você olha aqui, ó. Você pega esse vetor aqui, está de outra cor, vermelho. Pega esse vetor aqui. O vetor velocidade é aqui, ó. E o vetor velocidade é aqui. Eles são ligeiramente diferentes. Tudo bem isso? Só se você abandonar uma folha aqui no rio, qual é o movimento que ela vai fazer? O rio tem que ser meio calmo. Com turbulência não dá. Tudo bem? Que cara que o movimento da folha vai fazer? Ele vai ter um movimento de translação. A folha abandonada aqui, ela vai fazer isso. Mas ela vai rodar. Ela vai fazer isso, certo? Tudo bem? Vai transladar e rodar. O que é isso? Sim. Só o rotacional é o operador que, se você aplicar essa velocidade aqui, ele vai te dizer com que velocidade com que a folha roda. Tudo bem? Ou seja, ele é um detetor de rotações escondidas. O que é isso? Sua pergunta. E aí é o seguinte, se você soltar a folha aqui, ela roda assim. Se você soltar aqui, ela roda assim. O rotacional também ele tem que ser um vetor, que ele tem que dizer se ele roda de um jeito para um lado ou para o outro. Tudo bem isso? Só sim. Se o eletromagnetismo tem rotações desse tipo, tem, a gente ainda não viu, mas aonde que elas vão estar? Vai estar no seguinte lugar, se você pegar um ímã, aqui um ímã, polo norte e polo sul, faz isso com o ímã aqui, esse ímã vai criar um campo elétrico assim, circular. Tudo bem? E nessa hora aparece a noção de rotação para o campo. O que é isso? Pergunta. São uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, que é a lei de Faraday. Todas elas são importantes, mas essa aqui é especialmente famosa. Ela vai falar o seguinte, rotacional de E igual menos de BDT. Ou seja, vai falar que quando tem um campo magnético variando com o tempo, você tem rotações no campo elétrico. E a gente vai ter que aprender a dominar esse problema, entender isso aqui. Tudo bem? Então, o rotacional, ele serve para tratar esse tipo de problema. Pergunta. Então, essa coisa feia aqui, ela tem o poder de resolver esse tipo de problema para a gente. Se você puser campo elétrico para o psi, isso daqui vira a variação temporal do campo magnético. Não tem problema. Ok? Então a gente vai ter que aprender matemática primeiro. Que é o seguinte. A gente pega um caminho matemático. Isso aqui é o plano YX aqui. E aí a gente calcula a circuitação de psi nesse caminho fechado aqui. Nesse pedacinho.
Só não tenha medo disso. Você já viu essa operação no campo elétrico? A gente calcula o potencial dessa maneira. Tudo bem? Fizer o campo elétrico aqui, isso aqui é um período de calcular o potencial. Então pega e calcula isso aqui. Essa equação que é, você vai pegar, é parecido com o que a gente fez antes. E isso aqui é igual ao quê? Você vai de psi escalar DC. O que é DC? DC é um elemento de caminho. Então, se você quiser fazer uma tabelinha parecida com o anterior lá, você faz o seguinte: lado 1, 2, 1, 2, 3 e 4. Quanto é que vale DC? Isso aqui vale dx i. Lado 2. Só tudo bem isso? Não. Não pode por menos. Eu vou deixar esse negócio para resolver com os extremos da integração do caminho. Isso aqui é dy, j e dyj. Então, ponto que ABC, bom, mesma história que antes. Você vai por um lado e volta para um lado um pouquinho diferente. Então, isso aqui é dado por psi x. Só por que psi x? Porque eu estou fazendo produto escalar de psi por esse vetor aqui. Como antes, psi genérico é psi_xi mais psi_yj mais psi_zk. Oi? Por que no lado 2 é A mais dx e não B mais dy? Lado 2. Ah, você tem razão. Pessoal, o que ele falou é super importante. Ia estar tudo errado. O que você falou é super importante. Só isso daqui está errado. E o lado 2, o lado 1 tudo bem, é a base. O lado 2, o que que é? Eu estou voltando por aqui, isso aqui é o y mudou, não o x. Certo? Está totalmente certo. A, B mais dy, C. E aqui é o contrário. Isso aqui é integral, então, desculpa. Caminho 1, integral, x, DC é aquele vetor lá, é dxi, A, B, C, dx. Isso aqui vai daqui até aqui.
Certo? Então vai de A até A mais dx. Lado 2. O de cima. O que muda são os extremos, o de A mais dx, que agora está dando assim, até A, de psi de x, A, B mais dy, C, dx, mais integral de B até B mais dy, psi de y, O último seria dy. dy. Só eu faço duas coisas. Eu inverto o sinal, a ordem da integração, e troco o sinal aqui. Quando eu faço isso aqui, se torna uma diferença. Só que essa diferença ela pode ser tratada com derivados parciais como antes. Esses dois termos aqui viram integral de A até A mais dx. Psi x ABC menos psi x A mais B, vírgula, B dy C. Mais um termo de baixo. Mas antes de ir para ele, é o seguinte. De novo, eu posso escrever isso aqui em termos de derivados parciais. Tudo bem? Porque isso aqui é próximo disso. Então, essa diferença daqui vale menos delta psi de x, esse pedaço aqui. dy, delta y, dy. Ok?
Só o seguinte, eu perdi um sinal aqui que eu vou rapidamente dizer aonde. Que é o seguinte, essa operação aqui era do integral de A, caminho 1, A mais dx. Caminho 2, integral de A mais dx até A. Caminho 3, e aqui os pontos eram A, B e C. Aqui eram A, B mais DY, C. Eu inverti um termo aqui. Esse termo que sobe, que é o 3, que eu tinha escrito, era o seguinte: B mais DY, e psi estava no ponto ABC. Por isso que eu escrevi lá. Isso estava errado, porque ele sobe nessa ponta aqui, e B, e o A aqui é A mais dx, tudo bem? Então sim. Então eu subi pelo lado errado. Eu subi por aqui e devia ter subido por aqui. Só tudo bem isso daí ou não? Então é o seguinte, esse termo aqui, ele deveria ser substituído por A mais dx dc. Aqui que eu errei. E a descida é B mais dy, B, e aí eu desço, aqui sim eu desço por esse pelo lado A e B. O resultado disso é que esse termo troca o sinal e a contribuição da outra integral é B mais dy, e aqui é mais delta psi y delta x dx dy. Aí você olha um pouquinho para isso aqui e olha um pouquinho para isso aqui. Para esse daqui, ó. Tudo bem? Você vê que lá dentro do integrando já começa a aparecer uma estrutura derivada desse tipo aqui. Menos delta x delta y mais delta y delta x. Tudo bem? Pergunta. Então está quase no fim. Oi. Fala mais alto, por favor. Eu não entendi porque na segunda na integral. Não, sim. Essa. É, por que é mais ali? Pelo seguinte, porque quando eu inverto o sinal aqui, por que aqui, volta lá, por que aqui é menos? Porque o que eu fiz para mudar o sinal? Eu peguei, troquei isso aqui, pus dx em cima. Então, por favor, olha isso aqui que você vai entender. E aqui, que diferença que eu tenho? A função no ponto B mais dy menos a função no ponto B. E por isso que tem o sinal menos. Aqui nesse caso, vou inverter do mesmo jeito o sinal aqui, mais dy. E agora eu tenho a diferença na ordem trocada, que eu tenho A mais dx menos... Tudo bem?
Só agora uma coisa, matemática genérica. Que integral que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma integral entre dois pontos muito próximos. Quanto que dá isso? Como é que eu penso nesse problema? Ou seja, imagina que você queira fazer a integral de a até a mais dx da função f de x dx, genérica. Como é que você pode pensar nesse problema? O intervalo, isso daqui é muito próximo um do outro. Significa que essa função aqui vai variar pouquinho entre esse ponto e esse ponto, nesse intervalo. Tudo bem isso? Então, se ela varia pouquinho, eu posso expandir f de x em série. Tudo bem? E integra isso aqui que tanto faz, integrar ou a função ou a série é parecida. Então está claro o que eu estou fazendo agora, no parênteses. Eu tenho que fazer essa integral entre dois pontos próximos. Como é que eu faço isso? Estou dizendo o seguinte, pega esse ponto em série. E aí, aquela integral passa a ser a integral de f de a mais x menos a f' de a mais outros termos. Dx. Quanto que dá a integral do primeiro termo? FA dx, tudo bem? No ponto A mais dx menos no ponto A. E aí na hora que você, isso daqui fica exercício em casa, mas você faz, integra isso daqui dá termos proporcionais de dx ao quadrado mais dx ao cubo, assim por diante. Esses fatores. Isso aqui chama teorema do ponto médio, mas eu não preciso lembrar dele. Só pensar assim, em série. Tudo bem? Ou seja, quando eu integro uma função com um intervalo pequeno, a função quase não varia e ela pode ser pegar uma constante e pôr para fora da integral. Tudo bem isso? Só isso que está dito aqui. Então pergunta nisso. Agora eu vou usar aqui. Então, isso aqui é uma constante, isso, e então essa integral fica menos delta psi de x delta y dy dx mais delta psi de y delta x dx dy. Você para integrar com um intervalo tão pequeno, isso daqui não varia, é uma constante, vai para fora da integração. Essa é a ideia. Então,
Já que esses dois termos são iguais nos dois casos aqui. Então está quase no fim. Agora você olha isso aqui com força, olha isso aqui com força. Aqui é um vetor, lá não é um vetor. Pergunto, o que é esse fator aqui? Isso aqui é rotacional de psi na direção K. Componente K, tudo bem? Que é o que está escrito lá. Aí você faz a pergunta, por que aparece uma coisa na direção K? Se isso aqui estava contido no plano XY. Isso é uma coisa que sempre acontece no produto vetorial, que por trás dele sempre está escondido uma regra na mão direita. Só se você pegar e circuitar o circuito assim, o seu polegar aponta para cá. Tudo bem? Então, a normal, esse circuito, se você usar essa regra na mão direita, ela tem tacitamente um N, que é isso aqui, que é igual a K. Então, se você pensar nessa superfície orientada aqui, se orienta a superfície assim, usando a regra na mão direita, circular assim, a normal aponta para cá. Se você usar isso, você pode pegar e escrever esse resultado assim. Então, moral da história. Se você calcular a circuitação, ou seja, o produto escalar do vetor ao longo do caminho assim, você tem como resultado essa coisa aqui. O rotacional projetado na direção ortogonal vezes a área. Só difícil? Difícil. Mas esse é o teorema matemático que tem dá esse resultado. Só para ir para frente, o que a gente faz? Falar uma coisa. Pergunta aqui. Oi. Se eu tiver uma curva que não necessariamente está no XY, mas está... É o que eu ia falar agora. Só se eu, como é que isso aqui vale para essa situação da curva no plano? Imagina agora que você tenha a seguinte coisa. Põe uma coisa no espaço aqui e você tem um caminhozinho amarelo assim e agora um caminho vermelho assim.
você escolhe um sentido de percurso do caminho assim. Sentido azul. Que obriga, quando você passa por aqui, que esse daqui seja assim. Então ele circula, né, desse jeito. Pergunto, o que você ia ter como resposta para a contribuição do amarelo? Isso daqui. O que você ia ter contribuição da parte vermelha? Então, escreve isso aqui. Eu preciso descer nesse caminho, igual o quê? Igual rotacional de psi. E aí, a parte amarela dá isso aqui. N amarelo de x dy. E aí você vai somar isso, a contribuição disso daqui, que é o rotacional também do psi, só que projetado em outra direção. Que é a direção K. N vermelho de x dz. Sendo que nessa figura N amarelo é isso aqui e N vermelho aponta para cá, ó. Então você faz isso, você pega e vai somando as contribuições nos vários planos, simplesmente isso. Pessoal, tudo bem? E aí tem o teorema equivalente ao teorema de Gauss, que chama o teorema de Stokes, para as superfícies grandes, caminhos grandes. Stokes é um físico inglês que, nos anos 1850, por aí, fez esse teorema. O curioso é o seguinte, que ele não demonstrou o teorema, ele intuiu o teorema. Tá, você pode fazer teorema por intuição. Teorema de Fermat também, ele intuiu o teorema. Tudo bem? Esse é um deles. Aí alguém demonstrou mais tarde. Que cara que o teorema tem? Ele é a versão macroscópica disso aqui, que ele aqui é a versão microscópica. Se você pegar uma superfície, desculpa, um caminho fechado, isso aqui pode ser sempre escrito como a seguinte coisa: fluxo do rotacional possível daquele objeto escalar n ds. Explicando o que são essas coisas. Descer, você vai pegar um caminho qualquer. Isso é C. Você escolhe o que você quiser. Aí você pega, usa a regra da mão direita e orienta por uma normal a ele. O caminho, esse não precisa estar no plano. O C ele pode ser um caminho assim, ó. Como uma folha de papel. Pode estar torto. Mas aí você vai escolher uma normal para ele. A normal localmente ortogonal ao plano tangente. Você vai ter um normal assim. Por exemplo, assim, se as coisas for pequenininho. Que é isso aqui. DS é um pedacinho de superfície aqui. Que é essa coisa azul. Isso aqui é DC. Que é um pedacinho do caminho. Tudo bem?
Então, a gente mostra o seguinte: quando você calcula o trabalho do vetor sobre esse caminho fechado aqui, isso aqui é o fluxo do rotacional sobre essa área. Também, hoje, isso é uma coisa abstrata. A gente vai trabalhar com isso mais tarde, vai ficar claro. Tudo bem? Mas isso aqui é o teorema dos flux, que é o teorema super importante também. Só o que é isso? Campo elétrico conservativo. Aplicando agora, se eu falar de psi igual a E. A gente já viu que a integral do campo elétrico no caminho fechado é igual a zero. Se você pegar esse resultado, usar aqui, a gente conclui que o rotacional de E é zero. Então, você pode falar que campo conservativo é um campo irrotacional, é a mesma coisa. Você está afirmando a mesma coisa. Só para avisar o que vem no futuro, daqui a um mês, mais ou menos. Isso daqui é hoje. Faraday, vou escrever lá. Ele vai falar que, de modo geral, quando tiver um campo magnético variável no tempo, isso aqui tem essa cara. Lei de Faraday. A pergunta que eu te faço é: o campo elétrico é sempre conservativo? Não. Tudo bem isso? Só quando que o campo elétrico é conservativo? Quando não tem campo magnético variando no tempo perto. Em algumas situações, isso aqui corresponde a cargas paradas. Se a carga estiver em movimento, se tem campo magnético, quando tem campo magnético, isso aqui não vale mais. Ok. Então, como eu falei sobre a aula de hoje, essa aula bastante pesada, bastante matemática, mas vocês vão receber daqui a pouco umas notas melhores que essas que vocês têm aí para esse assunto. Aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aplicações da eletrostática e aí essas coisas devem ficar mais claras.